Abra sua Bíblia para a nossa meditação, o texto que está no Salmos 116, Palavra de Deus, Salmos de número 116. Salmos de número 116. Amo ao Senhor porque Ele me ouve, a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Podemos abri-la nesta manhã, palavra que vem nos dar a certeza da herança que temos em Cristo Jesus e de uma caminhada segura em nossas vidas aqui na terra. Obrigado pela teus servos no passado, que foram instrumentos na mão do teu Santo Espírito, nos conduzindo ao conhecimento, à sabedoria e o discernimento necessários para vivermos as nossas vidas aqui no tempo presente. Obrigado por essa convicção que vem ao nosso coração, pela tua grandeza que nos atinge como povo teu. Assim, Senhor Deus, guarda, Senhor, em nosso coração a tua verdade, e que de forma alguma, Senhor, ela possa ser distorcida pela minha própria mente e pelos meus próprios entendimentos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus salva a seu tempo. Deus não salva um minuto antes, nem um minuto depois do qual Deus tem para você. Deus salva a seu tempo. Deus não retarda a sua salvação, nem acelera a sua salvação. Ele sabe exatamente a hora de salvar. Deus não está afeito à minha própria mente, meu próprio entendimento e a minha própria capacidade de discernir o meu destino. Deus tem um destino perfeito para cada um de nós. Não estamos à mercê de nós mesmos para nos salvar. Nós temos um Deus que salva exatamente na hora que Ele diz, seja salvo. Deus não está afeito à minha capacidade de entender a sua salvação.
O salmista nos conduz a uma certeza de que nós podemos confiar plenamente nos recursos de Deus para sermos salvos. O texto que lemos fala exatamente disso. Ele fala exatamente da nossa dificuldade para entender tal mensagem. Isaías já falava que Deus tem o seu tempo próprio. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E diferente do que nós pensamos, não é a liberdade de nós tomarmos a decisão de buscar ao Senhor, mas é porque Deus tem o seu tempo. Deus determina o seu tempo. E existe um tempo para ele ser buscado. O profeta Isaías já deixa claro para nós que o recurso do tempo nos é dado para que Deus salve na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Aqueles que se arvoram em tomar decisão de ser salvos por si próprios chegarão ao inferno. Porque nenhum de nós pode se salvar fora do tempo de Deus. É preciso que o tempo de Deus se manifeste para que nós sejamos salvos. Isso deve pacificar a nossa alma. Quando nós evangelizamos, nós estamos agindo dentro do tempo de Deus. E a hora certa, no momento certo, do jeito certo, e a igreja cumprindo a sua tarefa, todos aqueles que precisam da salvação, recebem a salvação. Nós só cumprimos a nossa tarefa. Não somos nós que fazemos com que as coisas aconteçam. Deus age exatamente na hora certa para que sejamos salvos. Texto muito importante para nós hoje é nós descansarmos num Deus que é o Senhor do tempo. Tão importante quanto, diz o texto, que há um momento certo, verso de número 2, ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei em que tempo? Enquanto eu viver. Então há uma relação temporal, uma referência temporal. Deus salva ao seu tempo, e o tempo é este. Há um tempo de Deus, um tempo perfeito de Deus, e eu estarei invocando a Deus, chegando à sua presença, enquanto eu estiver vivo, porque posteriormente estarei na sua presença. Então o tempo é este, enquanto eu nasci e enquanto eu cheguei na glória. Esse é o tempo onde nós vamos invocá-lo e vamos chegar na sua presença. Deus salva a seu tempo, porque Ele tem um relacionamento próximo com aqueles que são seus. Amo ao Senhor, porque Ele me ouve, e Deus está pronto a receber a nossa oração, o nosso diálogo, a nossa conversa. Diante de Deus, Ele ouve as minhas súplicas, o meu clamor. E o salmista aqui está em grande dificuldade, diz: laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, mesmo sabendo que Deus tem um tempo perfeito, o nosso coração é afeito às misérias. Cada um de nós, queridos, está diante de Deus em invocação durante toda a sua vida, e reconhece com gratidão que Deus tem um tempo perfeito
para que as coisas aconteçam, mas os nossos corações estão em extrema dificuldade. Ó Senhor, verso 6, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado. O que aconteceu? Deus ficou assistindo a minha prostração. O texto diz, e Deus me salvou. Que coisa maravilhosa! É a resposta de Deus à minha prostração, o meu abatimento, a minha dificuldade para discernir os tempos e as épocas. Achava-me prostrado e Deus falou, coitadinho dele, né? Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver se ele vai conseguir se levantar. Deus mexeu toda a eternidade e da eternidade nos salvou. O testemunho da palavra é suficiente. Não dê voz aos seus entendimentos. Fique com o que a palavra diz. Será que Deus me salvou mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que essa é a verdade? Não tem outras verdades que possam substituir a palavra que vem a mim? E cale sua mente, silencie o seu coração, porque você está prostrado e você precisa de salvação, diz Deus ao salmista. Volta, ó minha alma, ao seu sossego. Fica quietinha, calma, alma. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Talvez, queridos, os tempos e épocas nos criem grandes peças e tenhamos dificuldades para ver o Deus que salva a seu tempo. Talvez as leituras de vida tragam a nós muitas dificuldades. Os tempos se tornem difíceis, e pela palavra de Deus, o tempo difícil é do dia que Jesus Cristo veio na primeira vez, e o dia que Jesus Cristo voltará na segunda vez. Esses são chamados os tempos difíceis pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo. Qual é o tempo? Qual é a circunstância? E que tempo é este? Em primeiro lugar, esse tempo é um tempo de sofrimento, verso de número 3. Veja na palavra, Salmo 116, verso 3. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Pois há um tempo onde a morte e a intervenção infernal pode atingir a vida do crente, e esse é chamado um tempo de sofrimento. E Deus não está deixando de ser misericordioso e gracioso para conosco, mas é possível que nós cristãos passemos por um tempo chamado tempo de sofrimento, onde parece que todas as coisas dão errado, onde parece que todas as coisas estão fora do eixo de um Deus soberano. Exatamente nessa hora, Deus continua sendo um Deus que salva a seu tempo. E Ele nos permite viver um tempo de sofrimento aqui na terra. E esse tempo de sofrimento não é porque Ele tirou a sua graça e a sua misericórdia, porque Ele nunca tira a sua graça e a sua misericórdia daqueles que são seus. Não, queridos, isso não vai acontecer. Deus nunca nos deixa à mercê da nossa sorte. Deus sempre estará conosco. Jesus Cristo deixa claro que não nos abandonará e nem nos desamparará. Ainda que a minha mente seja limitada para compreender a dimensão de um Deus que está comigo constantemente. O salmista diz no verso de número 4, o que ele faz?
ele faz uma súplica, ele faz um clamor. Verso 4, ele busca o Senhor e diz: Senhor, invoquei o seu nome. E ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Eu não consigo viver na dimensão do tempo do sofrimento sem a tua intervenção. E por mais capacitados, ilustrados, brilhosos que nós sejamos, não há possibilidade que nós tenhamos a dimensão de um Deus que salva a seu tempo. Nós precisamos da intervenção de Deus. Ó Senhor, é um clamor, livra a minha alma. O verso de número 5 vai falar desse Senhor, e ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, e Ele cuida dos simples. Veja só que Ele não está muito afeito ao complicado. Então descomplica a tua vida, meu irmão. Sua vida está enrolada, descomplique a sua vida, porque Ele não pode, de forma alguma, alimentar um coração que se acha, que pensa que pode alguma coisa. Você precisa simplificar a sua vida, para de dar vazão aos teus devaneios. Fica com Deus, é melhor, porque Deus é compassivo, Ele está ao nosso lado, caminhando junto conosco. Presta atenção, queridos, em tempo presente, Deus é justo, e quando você ver a injustiça, você tira os olhos da injustiça e põe os olhos em Deus. Salmo de número 116, Deus é justo. A justiça de Deus nunca falhará, e a justiça de Deus não está em nossas mãos. Por mais competente que seja o crente, a justiça de Deus está nas mãos de Deus, e eu só confio nele. O seu exercício de justiça sempre será um trapo de imundícia na presença de Deus. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, porque você vai colher inferno para a sua vida. Deus é justo e Deus é cheio de compaixão. Ó Senhor, é um clamor, livra minha alma, é uma confiança, é uma dedicação intensa à presença de Deus na sua caminhada. O Senhor achava-me prostrado e o Senhor me salvou. Nós sabemos exatamente o que fazer. Nós só pecamos quando queremos fazer sem Deus. A gente sabe exatamente. Todos nós que temos o mínimo da leitura do Deus da graça, sabemos exatamente o que devemos fazer. Mas nos exasperamos e nos prostramos diante da miséria do nosso tempo. O texto também diz que há um tempo de livramento, verso de número 8. Pois livraste. Segundo lugar, há um tempo de livramento. Esse é um tempo maravilhoso da intervenção de Deus. O próprio Deus, dentro do contexto da aflição e da perturbação do salmista, pois o próprio Deus operou o livramento. Meu querido e minha querida irmã, Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Não queiras agir em nome de Deus sem que Deus diga haja. Não queira intervir nas circunstâncias das lutas presentes sem que Deus diga esta é a hora da intervenção. Pois livraste, e essa é a consciência do salmista, eu não me livrei a mim mesmo, foi Deus que me livrou. E ele vai pôr aqui
uma leitura poética, livraste da morte a minha alma. Essa era a grande angústia dele, né? E essa era a grande aflição dele, talvez na sua vida de saúde, talvez no seu contexto de trabalho, não sabemos muito bem o que acontece aqui, mas há uma necessidade de livramento, e Deus mandou um tempo de livramento para o salmista. Livraste da morte a minha alma, e ele antevê a cruz, e ele diz, eu não vou para a cova e ficarei lá. Ele antevê o sacrifício de Cristo. Mesa da Santa Ceia está diante de nós. Livraste da morte a minha alma. A pessoa de Jesus Cristo já é uma realidade para o salmista aqui no Antigo Testamento. A dimensão do tempo de Deus não está afeita ao nosso cronos, ao nosso pensar dentro do dia, do mês e do ano. A dimensão do livramento de Deus, ela é eterna e ela já antevê a cruz para um salmista que está ainda no Antigo Testamento. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Que coisa maravilhosa é quando as lágrimas correm no nosso rosto e o Espírito Santo nos consola. Ele não está dizendo que você não vai sofrer, ele está dizendo que as lágrimas serão secadas pela ação do próprio Deus, pelo consolo do próprio Deus, pelo agir do próprio Deus em sua alma, em sua prostração, em sua aflição e em sua perturbação. O próprio Deus no seu espírito seca as lágrimas do sofrimento, da queda os meus pés, e o Pai proveu o perdão, para que nós pudéssemos ter as cadeias quebradas, e nós pudéssemos ser reconduzidos à sua presença. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, verso de número 16, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. O próprio Deus proveu o perdão. Não foi porque você, em sua introspecção, olhou para você mesmo e disse, não, Senhor Deus, eu realmente sou pecador, e eu preciso do teu perdão, e agora, Senhor Deus, que eu receba o teu perdão. Você não determinou perdão para ninguém, em momento algum. Foi o próprio Deus que derramou o seu perdão para conosco, e nos deu possibilidade de estarmos sentados nessa igreja, comendo do pão e bebendo do cálice, porque Ele nos perdoou. Ele diz, o sangue foi derramado na cruz e cobriu o propiciatório. Eu não mais vejo a lei quebrada, mas eu vejo o sangue derramado sobre os seus pecados. Em último lugar, esse também é um tempo de gratidão, e a pergunta é, verso de número 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E aqui há uma visão de um cálice. Este é o cálice da salvação, que também está em 1 Coríntios como o cálice da bênção. Aquele cálice que foi preparado no sangue derramado de Cristo Jesus, na comunhão que temos com esse sangue e na certeza que nós estamos no meio do corpo de Cristo, seu povo. Tomarei o cálice da salvação, o cálice da bênção, e este é o tempo de gratidão, e o nosso coração se enche de alegria, porque o tempo da salvação se fez presente em nossas vidas. É o tempo de Deus para nós. Tomarei o cálice da salvação e o sangue de Cristo
nos dá comunhão com o sacrifício de Cristo, e assim como Ele morreu, nós morremos, e assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Eu receberei de Deus, com coração grato, a salvação que chegou a seu tempo. A seu tempo. E ele termina, não é? Ele fala a respeito da morte, e eu acho que esse é um texto muito usado para velórios, né? Para cerimônias de passamento. E a morte rondou as nossas vidas, né? Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Quando o pastor lê isso aqui, você já pergunta, quem morreu, pastor? Mas a preocupação do texto não é essa. A preocupação do texto é exatamente nos levar à leitura do salmista de pesar, de prostração, de aflição. E este homem está achando melhor ele morrer do que continuar vivendo a sua vida miserável. E o salmista está dizendo porque Deus tem o tempo exato da salvação. Não pense que você vai determinar o tempo da salvação e o tempo da sua chegada na eternidade. Deus sabe exatamente a hora, o dia e a forma como isso vai acontecer, e isso há de glorificar o nome do Senhor. Até na morte, Deus tem o seu tempo. Ele diz, é preciosa porque acontece na hora que eu digo, aconteça. Termino, queridos, nesse tempo, o tempo do sofrimento, Deus nos consola com a sua esperança. No tempo do livramento, Deus nos protege na sua graça. E no tempo da gratidão, Deus nos responde com a sua misericórdia. E nós podemos viver um tempo tranquilo aqui na terra, por maior que seja a tempestade, por mais difícil que seja a tribulação, que não bata com aquilo que a minha mente me informa. Por mais difícil que seja o seu tempo, Deus tem o tempo exato para te salvar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.